Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria, estaremos nesta oportunidade falando sobre a lição de número 7, a lição que tratará sobre o ministério de Eliseu. Esta lição faz parte do conjunto de lições que tratam sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Quero agradecer a você que está aqui conosco assistindo essa aula, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição em nosso canal, e você que já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e assim nós teremos o prazer em te responder. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua graça, a sua inspiração para este momento de meditação da sua palavra? Oremos. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez transmitir para os teus filhos estes ensinamentos preciosos, que o teu Espírito nos direcione naquilo que queremos falar e que teus servos possam receber e possam aproveitar tudo aquilo que transmitiremos nessa aula. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa lição. Eu escolhi esta imagem deste óleo sendo derramado, deste azeite sendo derramado, para lembrar do milagre que nós vamos falar um pouco dele nessa lição. Já de antemão, lhe digo que falaremos de 3 milagres, mas nós não iremos falar detalhadamente dos milagres. Temos muita informação adicional para você, professor. Temos muita informação adicional para você, querido aluno. Sendo assim, não nos deteremos nos detalhes trazidos pela revista da CPAD, mas vamos trazer para você um conteúdo adicional para você usar na próxima lição, no próximo domingo. Vamos então para a nossa aula e vamos começar com o nosso texto áureo. Vamos ver, o nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Vamos, portanto, à nossa verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, libertando, transformando. Muitos não creem, mas aqueles que creem alcançam as bênçãos de Deus. Vamos prosseguir e vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 a 11, 14 a 18, capítulo 4, versículo 1 a 7 e versículo 38 a 41. Vamos a essa leitura. 2 Reis, capítulo 3. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu, versículo 14: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque, assim diz o Senhor, não vereis vento,
e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Indo para o versículo número 38, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela! Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. Deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Vamos então para o objetivo geral da nossa lição: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Vamos aos objetivos específicos. Primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E terceiro e último, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Vamos então à parte que fala da interação com o professor. Diz assim: nesta lição, percebemos através das ações e comportamentos de Eliseu o quanto é importante conciliar no cumprimento do ministério divino bondade e firmeza. O sucessor de Elias era enérgico e contundente quando precisava, porém compassivo e presto com os que sofriam ou necessitavam de ajuda. Eu escrevi esta frase e você pode comentar com os seus alunos a respeito disso. O conflito entre ser pastor e ser profeta, entre ser profeta e ser pastor. Muitas vezes, nós que já tivemos a condição de líderes de congregação, nós percebemos esse conflito, porque como profeta de Deus, nós devemos falar contundentemente contra o pecado, contra o erro, contra o engano. Porém, como pastor, nós devemos amparar os pecadores, nós devemos auxiliar aqueles que têm dificuldade para caminhar. Então, muitas vezes, nós ficamos nesse dilema entre ser pastor e ser profeta. Irmãos, isso é notório em nosso ministério. Não temos que recuar
quanto a isso. Devemos fazer como Eliseu. Eliseu ele era contundente quando precisava, mas também era misericordioso, era compassivo com aqueles que necessitavam. Assim, o homem de Deus deve saber conciliar a atividade de profeta e de pastor no seu ministério. Prosseguindo, vamos para a nossa introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos, são evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Nós iremos apresentar aqui a relação de todos os milagres que Eliseu realizou, mas nesta lição estão destacados 3 milagres, e na semana que vem falaremos sobre a cura de Naamã, que é um milagre que tem importantíssimas lições também. Mas hoje, nesta lição, especificamente falaremos de 3, mas eu quero ampliar esta lição e mostrar para vocês algo mais abrangente, meus amados irmãos, como disse no início dessa aula. E vamos começar por esta tela que nós já apresentamos em aulas anteriores, para mostrar que Josafá, este servo de Deus que foi rei em Judá, ele conviveu também com Jorão. Você vai observar na tela seguinte que nós fizemos para você como Josafá participou do reinado de Acabe, de Acasias e também de Jorão. Vamos para essa tela que eu fiz especialmente para você, meu querido professor e aluno. Acima nós temos o Reino do Norte, e aqui embaixo nós temos Judá, o Reino do Sul. Israel, o Reino do Norte, Judá, Reino do Sul. Em verde, nós colocamos reis do norte em um determinado período da história. Se você observar na tela anterior, você vai ver que houve reis que foram antes de Onri e reis que foram depois de Jorão. Mas nós pegamos apenas um trecho para mostrar como o rei Josafá ele teve influência durante 3 reinados importantes para entendermos melhor essa lição. Então aqui ao sul, no Reino do Sul, nós temos 3 reis, e aqui no Reino do Norte nós temos 4 reis citados. No Reino do Norte nós temos Onri, que reinou 12 anos, Acabe 22 anos, Acasias apenas 2 anos e Jorão 12 anos. Aqui no Reino do Sul, nesta mesma época, nós temos Asa, que reinou 41 anos, Josafá 25 anos e Jeorão 8 anos. Mas eu gostaria que você entendesse o que nós escrevemos aqui. O que aconteceu? O rei Acabe começou a reinar aos 38 anos do rei Asa. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Já o rei Josafá começou, essa setinha indica o começo, começou a reinar no 4º ano de Acabe. Então Josafá começou a reinar no 4º ano de Acabe. E aqui nós vemos o que aconteceu. Jorão, ele começou a reinar aos 18 anos de reinado de Josafá. Ora, qual é o objetivo desta imagem que eu trouxe para você? É mostrar que Josafá participou de grande parte do reino de Acabe, participou também do reino de Acasias, que reinou apenas 2 anos. Este Acasias foi aquele que foi consultar Baal-zebub, e o profeta Elias foi até ele e disse que daquela cama ele não se levantaria mais, que ele morreria mesmo. Então nós temos aqui, depois de Acasias, Jorão, que foi irmão de Acasias. E Acasias, como não teve filho, quem reinou no lugar de Acasias foi Jorão, que também era filho de Acabe. Então este quadro vai mostrar a você que enquanto Acabe reinava aqui, Josafá também reinava aqui embaixo, só que Acabe começou seu reinado bem antes de Josafá. Isso mostra que Josafá conviveu com Acabe, conviveu com Acasias e conviveu com Jorão. Isto que importa nesta tela para você entender o que nós vamos apresentar nesta aula nas telas seguintes, ok? Vamos prosseguir e vamos ver aqui este quadro, esta árvore genealógica. É importante dizer isso para você. Muitos não entendem quando nós falamos que existiam
dois Acasias, ou que na Bíblia registra dois Acasias. Nós temos aqui nesta tela o seguinte: Onri, pai de Acabe, e temos aqui Etbaal, de onde veio Jezabel. Da união de Acabe com Jezabel vieram Acasias, rei de Israel, foi o que consultou a Baal-zebub. Nós temos Jorão, que assumiu o reinado após Acasias, e nós temos Atalia, que vai se casar com Jeorão ou Jorão, e desta união virá o Acasias de Judá. Preste atenção que nós temos aqui dois nomes Jorão, em algumas Bíblias temos Jeorão no lugar de Jorão, mas é importante para você entender que Acabe e Jezabel deram origem, ou foram os pais destes dois líderes que influenciaram muito na história de Israel e de Judá. Quando chegar na lição 9, nós falaremos sobre Atalia e a sua influência no Reino do Sul, porque ela assumiu o Reino do Sul. Ela foi uma usurpadora do trono. Enfim, este mapa nos ajuda a entender a lição a respeito de Acasias e ajuda-nos a entender que o Jorão que estamos falando não é o Jorão de Judá, que nós colocamos na outra tela como Jeorão, mas o Jorão, filho de Acabe, irmão de Acasias. Amém? Vamos prosseguir e vamos falar um pouco sobre o caráter de Eliseu. Não está na nossa revista. Eu estou trazendo isso para você utilizar na sua aula com os seus alunos, caro professor. Vamos ler esses 10 itens que falam sobre o caráter de Eliseu. Eliseu, primeiro, era um homem trabalhador de grande energia. Segundo, foi um homem chamado. E quando foi chamado, ele se entregou por completo. Nós aprendemos isso na lição anterior. Terceiro, Eliseu foi um homem que buscou bens espirituais. Quando foi-lhe dito, pede-me o que queres, ele não pediu nada material. Ele pediu o quê? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ou seja, o pedido que ele fez a Elias foi um pedido espiritual e não um pedido material. Outro item importante do caráter de Eliseu, ele falou com autoridade, como oráculo de Deus. Quinto, pôs toda a sua personalidade no trabalho. Apesar de ser um seguidor de Elias, ele foi um autêntico profeta de Deus. 6. Era de incorruptível integridade. 7. Vivia no espírito de vitória. 8. Possuía visão espiritual. Ele ora para que o moço dele veja o que não podia ver, porque apenas o servo de Deus, o profeta de Deus, o homem de Deus tem visão espiritual. Aquele moço não tinha visão espiritual e ele ora, ó Senhor, abra os olhos desse moço. E assim ele não vê apenas o exército inimigo, mas vê o exército do Senhor que também cerca os servos do Senhor. 9. Morreu vitoriosamente. E por último, meus amados irmãos, teve maravilhosa influência póstuma. Eliseu realizou um milagre até depois de morto, ou seja, Eliseu realizou o milagre até após a sua morte. Isto é algo maravilhoso, meus queridos irmãos. Então, aqui nós vemos o caráter de Eliseu para distingui-lo dos demais homens e dos demais profetas que são conhecidos na palavra do Senhor. Você tem aí esta lista de 10 itens que te ajudam a entender quem era Eliseu. Vamos mostrar agora para vocês os 14 milagres operados por Eliseu. Meus amados irmãos, nós pesquisamos em várias listagens apresentadas por vários autores e eu trouxe para você esta listagem conferida com os textos sagrados para você, meu querido professor, aproveitar e transmitir para o seu aluno na próxima aula. Vamos lá? Primeiro milagre, abriu o Rio Jordão com a capa de Elias. Segundo, tornou potável a fonte das águas de Jericó. Terceiro, a morte dos 42 adolescentes que o insultavam. Quarto, providenciou água a 3 reis e seus exércitos. 5. Multiplicou o azeite da viúva. 6. Abriu a madre da sunamita. 7. Ressuscitou o filho da sunamita. 8. Tirou a morte da panela envenenada.
Nono, a multiplicação dos 20 pães para 100 homens. 10º, curou Naamã da lepra. 11º, imposição da lepra de Naamã sobre Geazi. 12º, fez flutuar um machado. 13º, cegou por um tempo o exército da Síria. E 14º e último, depois de morto, ressuscitou um defunto jogado dentro de sua sepultura. Outra coisa interessante que estou trazendo para você nesta aula é uma comparação entre Jorão e Acasias. Este Acasias é o Acasias, filho de Acabe. E vamos lá então a essa comparação bem interessante que ajuda-nos a mostrar para você a diferença entre o rei Acasias e o rei Jorão e as semelhanças que haviam também entre eles. Primeiro, ambos eram filhos de Acabe. Segundo, ambos lutaram contra a insubmissão de Moabe. Terceiro, Acasias não teve filhos, por isso o seu irmão Jorão assumiu o reino. Outra coisa interessante, Jorão reinou 12 anos, Acasias apenas 2 anos. Jorão tirou o altar de Baal que seu pai fizera. Acasias mandou consultar a Baal-zebub. Jorão foi ajudado pelo profeta Eliseu por causa de Josafá, rei de Judá, e Acasias recebeu a sentença de sua morte dos lábios de Elias. É interessante mostrar que Jorão, ele derrubou os altares de Baal, mas ele continuou praticando idolatria, porque ele continuou seguindo os caminhos de Jeroboão. Acasias, estudamos algumas semanas atrás, foi aquele que consultou Baal-zebub. E Jorão, este que, junto com Josafá e o rei de Edom, foram à peleja e aconteceu que não tinha água para os seus exércitos e foi preciso consultar o servo de Deus, o homem de Deus, Eliseu, para que providenciasse água para eles e para os seus exércitos. Enfim, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição. Tudo que nós trouxemos para você até então, amados irmãos, e vamos trazer ainda no final uma tela para lhe ajudar, é para que você entenda melhor a lição e você possa também dar este conhecimento, esta instrução, esta informação aos seus alunos. Vamos então ao primeiro tópico. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Item número 1, reis bons e maus. No período do reino dividido, houve reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Nós, observando a história dos reis de Israel, nós vamos ver que teve reis que foram cruéis, mas tiveram um reinado longo em relação ao número de anos. Porém, quando se fala de rei bom ou mau, está se falando em relação à obediência a Deus, a obediência à lei de Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promoveu a adoração de ídolos. Item número 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Vamos lá? Jorão, rei de Israel, que como o pai Acabe foi reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Item número 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. Irmãos, milagre é assim. Deus faz coisas extraordinárias. Diz mais o nosso comentarista, o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Nós lemos isso na nossa leitura bíblica em classe. Eu chamo a atenção dos irmãos que cada milagre destes mostra que é preciso ter
obediência, ou seja, é preciso que o homem faça algo, crendo, esperando que o milagre aconteça. Aqui a ordem era: fazei covas. Neste milagre, eles deveriam fazer covas. E, depois que foram feitas covas, veio água e inundou, e eles puderam beber e saciar e ir à peleja contra os moabitas. Tópico número 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Meus amados, nós não vamos aqui tecer grandes comentários sobre este assunto, porque este texto é muito pregado e falado em nossas reuniões de oração, em nossos cultos. Então, vamos apenas tecer breves comentários sobre aquilo que o comentarista deixou para nós. Primeiro, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Eu chamo a atenção dos irmãos para um detalhe importantíssimo nesse texto. A palavra da mulher para o homem de Deus foi: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Essa mulher, ao falar isso, ela estava fazendo uma reivindicação. Ela estava dizendo assim: olha, o meu marido morreu, mas ele temia ao Senhor. Você pode observar, irmãos, que na Bíblia há muitas, diversas promessas sobre aquele que teme ao Senhor. Se você ler o Salmo de número 128, o que está escrito no Salmo 128, versículo 1, diz assim, eu vou ler para você aqui, nós não colocamos na nossa tela, mas eu aqui me lembrei agora e vou ler para você. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Eu deixei para vocês um versículo aí na tela que diz assim: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, versículo 9. E você pode ler também o Salmo 31, versículo 19, que diz assim, eu vou ler para você. Salmo 31, versículo 19, diz assim: ó, quão grande a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Então essa mulher estava dizendo: olha, o teu servo morreu, mas ele temia o Senhor. E eu não posso, então, ficar desprovida. Deus há de agir a meu favor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso é um pedido segundo a fé, isso é um pedido segundo a vontade de Deus. E Deus, então, atende ao pedido daquela mulher através do profeta Eliseu. Item número 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir a mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem. Por isso que nós falamos lá no início sobre fé, obediência e unção. Ordem. A ordem era derramar nas vasilhas o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou, ou seja, o azeite parou. O azeite parou porque não havia mais vasilhas. Se houvesse mais vasilhas, o azeite não iria parar, porque Deus é aquele que cumpre os milagres por completo. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Item número 3, fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um
ideal sagrado. Irmãos, nós temos muitas lições aqui. Não vamos explorar porque, como dissemos, é um texto muito pregado. Aqui nós temos a lição de que esta mulher tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, porque se não fosse assim, ela não conseguiria juntar tantas vasilhas. Aqui nós vemos os filhos em obediência, porque os filhos obedeceram a esta mulher e trouxeram as vasilhas. E aqui nós vemos o ambiente familiar como um ambiente onde o milagre acontece. O milagre acontece dentro da nossa casa. E quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ou seja, a oração do crente é aquela oração no secreto, e esta oração traz grandes resultados na vida do servo e da serva do Senhor. Vamos, portanto, ao terceiro e último tópico da nossa lição: a morte que havia na panela. Item número 1, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Isso nós aprendemos na lição anterior. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Item número 2, a morte na panela. Foi na escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. O rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela! Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Neste milagre, a obediência está em quê? Está em colocar farinha. Eles deveriam colocar farinha. Então, se nós reprisarmos aqui, nós vamos lembrar que no primeiro milagre, nós vemos que os homens precisavam fazer covas. No segundo milagre, a mulher deveria buscar vasilhas com seus vizinhos. Era a obediência. E no terceiro milagre, eles deveriam o quê? Colocar farinha na panela. E a morte se afastou dali. E a morte foi repreendida e não mais causou nenhum mal. E eles puderam se alimentar. Aquele jovem, ele não tendo outros cereais ou outros legumes para colher por causa da fome, ele acabou inocentemente trazendo algo que era venenoso. Mas ali estava o homem de Deus para tirar a morte que havia na panela. Meus amados, eu vou deixar para você essa tela, que é uma promessa que eu fiz na lição anterior. Comparação entre Elias e Eliseu, agora mostrando as diferenças. Na lição anterior, nós mostramos as similaridades. Preste atenção que temos ensinamentos preciosos quando observamos estas informações que estão na tela. Vamos lá? O ministério de Elias durou cerca de 25 anos, de 875 a 850 a.C. O ministério de Eliseu, cerca de 50 anos, de 850 a 800 a.C. No ministério de Elias, não houve chuva por 3 anos e meio. No ministério de Eliseu, houve uma fome de 7 anos. Elias apresenta um temperamento melancólico. Ele é dedicado, minucioso, porém confuso em suas decisões. Eliseu, um temperamento colérico, que é caracterizado, dentre tantas coisas, como um líder, um homem voltado para a prática, resoluto. Elias era homem do deserto, usava uma capa de pelos de camelo. Eliseu era um homem da cidade. Alguns dizem que Eliseu possivelmente estava lavrando com os bois do seu próprio pai, da sua própria família. Então poderia ser até de uma família rica. O ministério de Elias é tipo do ministério de João Batista. Agora preste atenção numa coisa. O ministério de Eliseu é tipo do ministério de Cristo. Mas por que o irmão pode dizer isso, pastor Daniel? Eu vou explicar. Eliseu multiplicou pães e sobrou. Eliseu curou, Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Eliseu chorou. Eliseu foi conselheiro. E, importante esse último, realizou milagre após sua morte.
Vamos à nossa conclusão? Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atividade humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Terminamos esta aula convidando você para a próxima lição. E o aviso é: não perca a próxima aula. Lição número 8. Falaremos sobre Naamã é curado da lepra. Eu quero terminar também agradecendo à minha família, a irmã Leila e aos meus filhos Elias e Letícia, que são meus colaboradores, são meus apoiadores, meus incentivadores aqui em nosso lar. E agradecer também a vida do pastor Samuel da Silva, nosso pastor presidente, e deixo aqui um abraço para ele. E vamos então, irmãos, nos preparar para a aula. Esteja apto, meu querido professor, a ministrar esta aula para os seus alunos, que Deus possa lhe conceder uma aula maravilhosa no próximo domingo. Nos despedimos de você, lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode fazer isto agora ao terminar esta aula. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.